João 7, versículo 37, está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Você acredita que Jesus disse essas palavras? Você acredita que isso de fato ocorreu? E você acredita que Jesus tem água viva para você? E você quer beber dessa água viva? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o domínio do Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, anote tudo o que você vai ouvir e aprender. Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem. Tudo que está escrito, como nos diz Romanos 15, versículo 4, é para nos ensinar, é para nos instruir. Então, temos que conhecer a Escritura. E ao longo da Escritura, nós vemos, não é, como Deus ele é pedagógico, como Deus ele é didático, como Deus ensina de maneira simples, para que todos aprendam, para que todos compreendam. E nós vemos ao longo da Escritura várias vezes Deus fazendo analogias, comparações. Aqui o Senhor Jesus compara o Espírito Santo com água, não é? E tem outras comparações, compara, não é? Como fogo, selo, pomba, vento, enfim, são manifestações diferentes do Espírito Santo, mas o Senhor aplica de maneira que qualquer pessoa, seja mais culta, mais letrada, mais estudada, ou até aquela mais simples, que não tem estudo nenhum, ensinamento nenhum, ela compreenda coisas simples do dia a dia. Neste caso aqui, era a festa dos tabernáculos, era o 7º dia, o grande dia da festa, em que o sacerdote pegava um vaso com água e ele derramava nas escadarias do templo, em gratidão a Deus, trazendo à memória o que Deus havia feito no período dos 40 anos do Êxodo, quando eles saem do Egito rumo à Terra Prometida. Deus vai prover água, e virá água, inclusive, de rocha, não é? A água amarga vai se tornar doce, enfim, em todo o tempo Deus não deixou faltar a água. E aqui nós encontramos essa analogia, e a água, minha gente, serve para diversas finalidades. A água é vida. Diga para a pessoa que está ao teu lado, sem água não dá para viver. Nós precisamos da água. O nosso corpo, 70% é água. Precisamos da água no nosso dia a dia. Por exemplo, dá para lavar louça, roupa, como é que se lava as coisas sem água? Não é? É necessário água para limpeza. Do mesmo jeito, nós encontramos ao longo da Escritura várias vezes falando que nós somos lavados com a água do Espírito Santo. Vejamos alguns versículos, se você for rápido endereço, vá acompanhando, se não for tão rápido, vá anotando, depois de casa você leva um calma. 1 Coríntios 6, vamos ver alguns textos que nos falam a respeito da lavagem que o Espírito Santo faz em nós, não é? Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 6, o versículo de número 11 diz assim: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis
sido justificados em nome de nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Vá comigo agora na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4, que fala também dessa lavagem do Espírito Santo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez a lavagem. Hebreus, passe algumas páginas, capítulo 10, versículo de número 22. Está na carta de Tito, Hebreus é a próxima, tá? 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você sabe que nós precisamos tomar banho. Pergunta para a pessoa que está do lado, você gosta de tomar banho? Só pergunta, responda não. Ô pastor, lógico, é isso, eu gosto de tomar banho. Pois é, eu também, tomo 2 banhos, um de manhã cedo e outro à noite antes de dormir. A água, o banho, lava o corpo por fora, pelo lado de fora. Agora, o Espírito Santo nos lava por dentro. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem que tomar esse banho todo dia tem que lavar aqui dentro, todo dia tem que limpar, todo dia tem que deixar cheirosinho aqui por dentro, e quem faz isso é o Espírito Santo. Não adianta por fora estar bonito, lavou lá, não é? Lavou com sabonete, aquele sabonete cheiroso. As irmãs gostam muito da sabonete. Para minha esposa, é lógico que eu uso também, né? É cada sabonete cheiroso, irmão, que você não faz ideia, não é? Aí depois do banho tá cheiroso, passa o desodorante, perfume, mas não adianta estar cheiroso só pelo lado de fora. Quando abre a boca, não pode estar sujo, não, tem que estar limpo. Jesus, falando dos fariseus, ele chamava de sepulcro caiado. O que é o sepulcro caiado? Por fora está bonito, não é? Tem pedra, porcelanato, mas por dentro tem morte. Não, a gente tem que lavar por dentro também, para quando abrir a boca sair vida, para quando abrir a boca exalar o bom perfume de Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, quem nos lava por dentro é o Espírito Santo. A boca fala do que o coração... Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, aí por dentro está cheiroso? Ô pastor, misericórdia, pastor. Não é o hálito, não, é a presença do Espírito Santo. É Ele que lava aqui, Ele que lava o interior, Ele que lava o coração. Ele não só lava, Ele purifica de toda sujeira que possa estar por dentro. Ezequiel 36, versículo 25, é promessa de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 25. Mais uma vez aqui, a analogia entre o Espírito Santo e a água, só que aqui o texto vai além. Os textos que lemos há pouco fala de lavar, aqui vai além, fala de purificar. Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Compreenda as etapas daquilo que Deus fala. O povo, outrora, havia, aqui, por isso que é direcionada a palavra, havia endurecido o coração. O coração ficou seco, o coração ficou árido, a desobediência chegou, a rebeldia chegou, a desonra chegou. Como consequência, as bênçãos foram retidas. O inimigo prevaleceu, eles estão na Babilônia, eles estão escravizados. Mas, mesmo assim, Deus não deixa de ser Deus, Deus não deixa de ser fiel, Deus não deixa de ser bom. Ele usa o profeta, então, para dizer, primeira coisa que eu quero fazer, limpar o coração, tirar toda a imundícia, não é? O que é essa imundícia? O que é essa sujeira?
É a idolatria, é o pecado, é a desobediência, é a rebeldia, tudo isso que está no coração. Se você quiser anotar aí, Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23, o Senhor Jesus diz que é do coração que procede as prostituições, os adultérios, os maus pensamentos, os homicídios, gritaria, enfim, a lista é grande. Tudo procede do coração. Logo, se o coração está sujo, ele precisa ser primeiro limpo, lavado, purificado. Aí Deus promete purificar o coração, Deus promete tirar o coração de pedra e dar um coração novo, dar um coração de carne. Ô pastor, como assim um transplante? Não, meu irmão, Deus tira aquelas intenções, os desejos ruins quando a pessoa quer, e ele vai regando com a água do Espírito Santo, e aquilo que era pedregoso, sequidão, vai sendo regado, vai sendo regado, vai sendo regado, vai sendo regado, e aí vai mudando, e aí vai amolecendo, e aí vira coração de carne, e quando vira coração de carne, aí o Senhor pode habitar, o Senhor pode conduzir, aí obedece a palavra, aí obedece os mandamentos, aí Deus vai irrigando, e as bênçãos vão chegando e alcançando, e é o que Deus tem para mim e para você. Ele tem um coração de carne, ele tem um coração regado pelo Espírito Santo, para ele poder abrir o céu sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreenda que nós também temos que querer. Deus não nos obriga a nada. Conheço muita gente, tem décadas que é evangélico, décadas que está na igreja, mas o coração parece uma rocha. Por dentro, quando abre a boca, não tem aquele bom perfume de Cristo, não. Pergunta para a pessoa que está lá, não é você não, né? Não, pastor, é nada, não é a turma lá de longe, não é daqui não. Todo mundo quando aqui, né? Então, o nosso coração tem que estar sempre regado. Mas compreenda que até agora falamos da água para lavar, da água para purificar, mas a água tem uma função essencial. Olha só, a água, a função principal dela, primeira, diga-se comigo, é matar. O que, minha gente? É matar a sede. É matar a sede. Uma pessoa que não bebe água, essa água aqui, água, uma pessoa que não bebe água, ela vai ter problemas de saúde, porque Deus programou o nosso corpo, é necessário água para diversas coisas, né? Quando você puder dar uma gugada lá, você sabe que tem até recomendação médica para beber água, sim ou não? Porque a água tem uma função vital no nosso corpo. A água, ela percorre aqui o nosso organismo e ela leva oxigênio para o organismo. E por sua vez, o sangue vai absorver, vai percorrer as veias, o coração. A água é responsável por também ajudar na liberação de sujeiras, de impurezas. Tudo isso, o nosso corpo precisa ser oxigenado. Quando bebemos água, a água faz tudo isso. Quando a pessoa não bebe água, ela vai ter problemas. Não é só de rim, não. Muita gente pensa, eu já tive pedra no rim porque não bebia. Não é só problema em rins, não. Desde a cabeça, das células nervosas e por todo o corpo tem problemas sem complicações. Água é indispensável. Se essa água aqui, normal, que nós bebemos, é indispensável para o nosso corpo, quanto mais a água viva é indispensável para a vida espiritual. 1 Coríntios 12, vai lá comigo. Nós precisamos beber da água do Espírito Santo. É disso que Jesus estava falando. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo faz essa analogia, versículo 12 também, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um. Diga para a pessoa que está lá, você tem que beber do Espírito Santo, você tem que beber da água da vida, você tem que beber dessa água preciosa. Agora compreenda que essa água aqui, ó, que é indispensável para o nosso dia a dia, muita gente sabe que tem que beber, acabei de perguntar, vocês falaram, né? Qual a recomendação médica? É beber quanto disso aqui por dia, você sabe? Os 2 litros, né? É recomendação médica. Muita gente sabe que tem que beber, mas não
mas não bebe. Do mesmo jeito, se não bebe a água natural, muita gente sabe que tem que beber da água do Espírito Santo, mas também não bebe. E eu já vi várias pessoas dizerem, até há pouco aqui na reunião da tarde, um irmão dizer, eu não bebo, pastor, porque eu não tenho sede. Eu não tenho sede, né? Eu não tenho sede. E aí, quando uma pessoa não tem sede de Deus, ela não vai beber de Deus. Ela não vai beber da água do Espírito Santo. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa da água, nós também precisamos beber da água do Espírito Santo. Diga para a pessoa que está atrás, você tem que ter sede de Deus, meu irmão. Você tem que ter sede de Deus. Se essa água aqui, literal, faz bem para o teu corpo, muito mais a água viva fará bem ao teu interior. Salmo 42, vai lá comigo. O salmista compreendendo isso. Quando nós bebemos água, a água rega a nossa alma. Quando bebemos da água de Deus, do Espírito Santo, sabe por que é vital? Abra aí, Salmo 42, já vamos ler. Os problemas da vida, as angústias, as aflições, as dificuldades, tendem a trazer sequidão ao nosso coração. Eu não sei se você já foi em algum lugar, pelo menos viu na televisão certamente, um lugar seco, onde não tem água, terra racha. Eu já vi isso ao vivo, eu sou piauiense. Tem alguém piauiense aqui? Não. Lá é seco, viu? Ali, irmã Conceição, evangelista Bernadette, levantou a mão por quê? Onde tu mora é mais quente que onde eu moro, hein? De onde ela vem é mais quente de onde eu venho. Eu venho do sul do Piauí, ela vem lá de cima, perto de Teresina. Lá é só para cada um, viu? Mas voltando, eu já vi terra seca, não é? Água é vida. Onde se tem água, a água rega a terra. E a água regando a terra, a semente é plantada e vai ser regada e vai crescer, vai ficar florido e vai ficar bonito. Quem está entendendo, diga amém. Assim o Espírito Santo faz no nosso coração, ele rega, aí a semente da palavra entra, aí frutifica, aí tem vida. Quando isso não acontece, a alma vai secando, vai havendo sequidão. Você encontrou o Salmo 42? O salmista começa dizendo assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele tem sede de Deus, ele quer estar na presença de Deus, ele quer beber água viva. Mas olha a situação em que ele se encontra, versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e... Uma pessoa que chora de noite, a vida está boa? Uma pessoa que chora de noite, o negócio está bom, casamento, saúde, sei lá, as coisas estão... Não, uma pessoa que chora de noite, as coisas estão más, está difícil, não é? A situação é crítica. Eu não sei se você está vivendo ou já viveu um período assim, de choro constante, contínuo, mas saiba que ainda que o choro tenha chegado, ele tem água viva para você. Ainda que o coração esteja em sequidão, se você crer, hoje ele vai regar o teu coração, e hoje a palavra vai frutificar, e onde a sequidão descia, ele vai fazer um bosque florido, para o nome dele ser glorificado. Agora, tem que ter sede de Deus. Não adianta saber que o coração está em sequidão, ou seja, choro, aflição, dificuldade, e deixar assim. Vai dar uma depressão. Eu não sou médico, mas todos os profissionais da saúde dizem que uma tristeza prolongada é um sintoma comum da depressão. Se ele só chora de noite, é tristeza prolongada. Ô irmão, é promessa de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Você pode estar chorando hoje, a luta pode estar aí hoje, mas se você crer e beber da água do Espírito, ele vai regar o teu interior, ele vai te fortalecer, ele vai agir na tua vida, e aquilo que é luta hoje, aflição hoje, vai ser testemunho amanhã. Se você beber da água do Espírito, se você beber da água que traz vida. Salmo 63, esse salmo aqui, que nós acabamos de ler, que é o 42, o texto diz no subtítulo, né, que é dos filhos de Corá. Mas o 63, olha lá comigo, esse 63 é salmo de Davi. Ele escreveu a maior parte. Abra aí, Salmo 63. Qual é o contexto disso aqui?
Um dos filhos de Davi, Salomão, havia se autoproclamado rei em Hebrom, reúne um exército, vem contra Davi em Jerusalém. Davi, para não entrar em batalha com o próprio filho, resolve então se retirar de Jerusalém. Ele vai para o deserto de Judá, para não entrar em confronto com o próprio filho. E ele vai para o deserto de Judá num lugar de terra seca, sem água. É nesse cenário de deserto, de terra seca, que o Espírito Santo vem sobre ele e ele escreve, que nós vamos ler aqui. Versículo 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Mesmo ele estando no deserto, mesmo ele estando com a boca seca, a língua presa no céu da boca, de tanta sequidão, ele vai dizer, a minha alma tem mais sede de ti, que a minha boca tem de água. O Senhor vale mais para mim, é mais precioso para mim, do que a água que sacia a sede da minha boca. Eu quero ser saciado com a tua presença. Oh, querido, Deus quer saciar a tua sede, Ele quer te encher, e te preencher, e te fazer transbordar. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em dias que muita gente por dentro está seco. E sequidão representa morte, não tem vida. Quando abre a boca, não é isso que Deus quer para nós, pelo contrário, Deus quer vida aqui dentro, vida e vida de verdade. Mas para isso nós temos que querer, nós temos que desejar. Isaías 44, o Senhor traz uma promessa gloriosa, traz diversas no livro de Isaías. Mas a esse respeito o Senhor diz o seguinte no versículo 3, vai lá comigo, Isaías 44, o livro de Isaías vai falar muito, não é? Essa comparação deserto, sequidão, manancial de águas, vários textos aqui do livro de Isaías vai falar a esse respeito. Deus não quer que o povo dele seja como um deserto. Deus quer que o povo dele seja como um manancial de águas. Deus não quer um deserto seco. O Senhor quer que o povo dele seja um bosque florido. Aí ele promete dizendo o seguinte. Encontrou Isaías 44, versículo 3? Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Diga para a pessoa que está do teu lado, se você tiver sede, ele vai saciar a tua sede. Se você tiver sede, ele tem água viva para você. Ele tem água viva para preencher o teu interior. Só que muitas vezes a gente quer inverter a coisa. Compreenda que primeiro a água para o sedento, primeiro o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, a bênção é consequência. Só que muitas vezes a gente quer o inverso, quer a bênção. Quer a bênção, quer a bênção a qualquer custo. Não é assim que Deus faz, não. Primeiro ele trabalha aqui dentro. Primeiro ele sara o coração. Como é o processo da agricultura? Acabei de falar há pouco. A terra, o nosso país é um solo abençoado. Qualquer lugar que plantar, vai nascer, vai nascer. Então, o lugar pode até não ser tão bom, mas se regar, você pode lançar semente, rega, que vai frutificar. E se frutificar, vai receber bênção. Agora, compreenda, o nosso coração é a terra. Nós temos que ter sede de Deus e receber essa água aqui dentro. Ela lava, ela limpa, ela purifica, ela sacia a sede. Diga comigo, ela faz frutificar. A água é o Espírito Santo. A água viva é o Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Olha o que nos diz aqui o texto. Olha o que nos diz aqui. Hebreus capítulo 6, versículo e número 7 diz assim: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A terra somos nós, é o nosso coração. A chuva é o Espírito Santo. A chuva é o Todo-Poderoso. A água viva é Ele, é a presença dEle.
A semente é a palavra. Diga para a pessoa que está ao teu lado: com semente lançada, com chuva regando, com água viva fluindo, tem que frutificar. E se produzir bom fruto, a bênção vai chegar e vai ser realidade. Compreenda que esse fruto, essa erva proveitosa, em primeiro lugar, fruto de arrependimento. Pô, minha gente, não existe evangelho sem arrependimento. Jesus começou, está lá escrito, Marcos capítulo 1, versículo 14. Começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Você não precisa apontar o pecado de ninguém. Ou você é um mentiroso, você é um fornicador, você é um ladrão. Não se arrependa, porque Jesus quer te perdoar. Toda pessoa tem consciência dos próprios pecados. Ninguém precisa ser apontado. João Batista, antes do Senhor Jesus vir, ele já preparava o caminho, pregando o batismo do arrependimento, anunciando: produzam frutos de arrependimento, mudança de comportamento e conduta. Chegam lá, por exemplo, os publicanos: só cobre aquilo que é devido. Foram perguntar para ele: só cobre o que é justo, não cobre mais para ficar com a diferença. Os soldados, né, se conformem com o seu soldo, não ajam fraudulentamente, ilegalmente, cumpram a lei, tenha caráter, né? Para o próximo, se você tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Ô, minha gente, túnica naquela época era uma roupa caríssima. Você sabe que nos nossos dias tem roupa de grife, roupa cara, mas mesmo quem não tem esse monte de dinheiro, pode ter roupa, sim ou não? Você pode ter, por exemplo, um paletó de R$150 ou 10 mil, não é? Você pode ter uma blusa que você paga lá, sei lá, R$10, R$9,99. Como pode ter uma que você paga 2, 3 mil. Enfim, não é? Hoje você tem diversas opções. Naquela época, não tinha tudo isso, mas a túnica naquela época era uma roupa caríssima. E era uma roupa que se usava até acabar. Quem tinha 2 túnicas tinha recurso. Se tem outro que não tem, ou seja, seja generoso, seja abençoador, não seja egoísta. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, João Batista prepara o caminho. Aí vem Jesus dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus deixa claro, então, a necessidade do arrependimento. Em primeiro lugar, fruto de arrependimento. Depois, se você quiser anotar, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é... Aí vem 9 características. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus em nós. Em primeiro lugar, tem gente que diz que é crente, mas nem arrependeu. Tem gente que diz que é crente, mas ainda não entendeu a importância de se ter o caráter de Cristo. Ô, pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não. Mas a cada dia, quando a água viva corre aqui dentro, vai lapidando. A cada dia vai limpando um pouquinho. A cada dia vai ensinando um pouquinho. A cada dia a gente tem que ser mais amoroso. A cada dia tem que ser mais alegre. Ô, meu irmão, o amor é independente da circunstância. A gente só ama porque Ele nos amou primeiro. E Ele derrama o amor dele em nosso coração pelo Espírito Santo. E se a água viva corre aqui dentro, eu tenho que ser amoroso. Se a água viva corre aqui dentro, eu tenho que ter alegria, independente da circunstância. Não deixe nada roubar a tua alegria. Deixa a água viva fluir aí dentro e você vai ter alegria verdadeira. Nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser mansos, nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ser longânimos. Tem gente que não tem mais paciência com nada. A gente vive na geração do estresse. Diga para a pessoa que está ao teu lado: está faltando água aí, mano. Bota água nesse negócio, bota a presença de Deus, está faltando água, porque quando a água corre, a longanimidade vem, quando a água corre, a mansidão vem, quando a água corre aqui dentro, o domínio próprio vem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fruto de arrependimento, caráter de Cristo em nós. Aí tem um terceiro fruto. Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês, e escolhi vocês para que vocês vão e deem. Que fruto é esse? O que está aqui dentro tem que transbordar para quem está do lado de fora. Quando a gente produz fruto, a bênção de Deus é consequência. Vamos ver um exemplo disso na prática? João capítulo 4, vai lá comigo. João capítulo 4. Lembrando que quem não produz fruto, diz o versículo 8, perto está da maldição, seu fim é ser queimado. A escolha é de cada um. Abra aí João capítulo 4.
João 4, o texto nos relata que Jesus vai a Samaria, uma cidade chamada Sicar. E lá ele vai ao poço de Jacó, e ele fica lá. Os discípulos vão à cidade comprar comida. É meio-dia. Você vai ler aqui na Bíblia, hora sexta. Lembre-se que judeu não conta a hora como a gente conta, não é? No tempo bíblico, hora do dia somente, não contava a noite, era das 6 da manhã às 6 da noite. Então, primeira hora das 6 às 7, segunda às 7 da noite, assim por diante. Hora sexta, meio-dia. O sol está alto. Jesus está lá encostado no poço. E ele está lá por um motivo. Ele sabe que dali a pouco uma pessoa virá para tirar água naquele poço. E aquela mulher vem, cujo nome não é nem mencionado, ela vem para tirar água ao meio-dia, sol alto. Por que ela vai àquela hora? Porque ela sabia que àquela hora o poço estaria vazio, não teria outras pessoas lá. E ela vai àquele horário porque a vida dela não era uma vida exemplar, pelo contrário, era uma vida reprovável. A conduta dela não era boa. As mulheres casadas, as mulheres de bem, as mães de família, iam cedo tirar água para os afazeres de casa, não é? Ou você não acha que naquela época tinha um café para arrumar, louça para lavar, casa para limpar, almoço para fazer? Sim ou não, donas de casa? Faz tudo isso? Chego hoje em casa, na hora do almoço, minha esposa está preparando o almoço, e aí ela falou: ô, amor, vem aqui rapidinho, me ajuda aqui, espreme aqui umas batatas para eu fazer um purê. Vai eu lá espremer as batatas. E aí espremo as batatas, terminei. Ela aproveita e já lava a louça. Falei, tá bom, já aproveitei e lavei a louça, não é? Já lavei a louça para aproveitar que eu estava na pia. Ela aproveita, você já está aí, já faz. Então, as mulheres pegam lá. Mas isso cedo. Hoje a gente tem água encanada. Naquela época não tinha. Tinha que pegar água no poço e levar para casa. E essa mulher vai meio-dia, o sol está alto. Jesus sabia que ela ia meio-dia. Jesus queria dar a água da vida para ela. Muito bem. Jesus, quando a mulher chega, diz: você dá um pouco de água para eu beber? E a mulher diz: mas espera aí, você é judeu. Como é que você é judeu e está pedindo água para mim? Você encontrou João capítulo 4? Amém. Versículo 9 diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os judeus, amados, olhavam os samaritanos como gente imunda, desprezível, gente de segunda categoria, gente de segunda classe. Era uma questão que já vinha há mais de 9 séculos, há mais de 900 anos, uma questão histórica, cultural, de longa data. Nessa época não era nem usual o marido falar com a esposa, por exemplo, à luz do dia, do lado de fora, na rua, por exemplo. Isso não era comum. O marido falava com a esposa dentro de casa. Nos nossos dias, não é, anda de mão dada, e conversa, e beija, aquela coisa toda. Nesse tempo aqui, não. Muito menos um homem judeu falava com um samaritano. Muito menos ainda um homem judeu falar com uma mulher samaritana. Isso era quebrar os protocolos. Ô, irmão, mas Jesus não está preocupado com religião, nem com paradoxo. Ele veio trazer água viva para quem quiser beber. Essa mulher tem sede, tem água viva para ela. Aí a mulher vai dizer, aí quando essa mulher pergunta, Jesus vai dizer: se você soubesse quem está falando com você, você pediria e ele lhe daria água viva. Versículo de número 10. E aí a mulher não estava entendendo o que Jesus está falando, e ela pergunta: mas como é que você vai tirar água viva? Porque na cabeça dela, água viva é a água que está lá no fundo do poço, correndo lá embaixo, o lençol freático. Na cabeça dela, água viva é aquela água literal. Não é? Ela vai dizer: mas como? Não é? Se é maior do que Jacó, Jacó bebeu dessa água, os filhos beberam, o gado bebeu. Ela não estava entendendo com quem ela estava falando e do que Jesus está falando. Aí ele diz mais, versículo de número 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, ô glória, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E Jesus tem essa água para você, ele tem essa água para nós, ele tem água viva que vai fluir aqui dentro e vai jorrar e jorrar para sempre. Aí a mulher, pensando,
naquela água, ele arrumou algum meio de tirar a água daí, não é possível. Ela diz, me dá dessa água para não precisar vir mais aqui tirar. Imagine se fosse nos dias de hoje, não, puxa um cano lá para minha casa, que aí fica mais fácil para mim. Mas não era disso que Jesus está falando, né? Quando ela diz isso, ele diz, tá, então chama o teu marido e vem para cá. E aí ela fala, não tenho marido. Ela foi sincera. Ele falou, você respondeu bem, você já teve 5, e aquele que você tem agora não é teu marido. Qual era a vida daquela mulher? Uma vida de adultério, uma vida de infidelidade, uma vida promíscua, uma vida que não agradava a Deus. Mas Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão. Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio para transformar. Ele quer água viva aqui dentro, e quando a água viva corre, o negócio muda. Quando ela ouve aquilo, ela vai dizer, eu vejo que o senhor é profeta, hein? Mas tira uma dúvida, aproveitando que o senhor é profeta, tira uma dúvida minha. Os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, no monte, onde tem o templo. E os meus antepassados dizem que tem que adorar aqui nesse monte. Onde é o lugar de adorar? E aí Jesus vai dizer, minha filha, Deus é espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Vocês adoram o que não sabe, a gente adora o que sabe, a salvação veio dos judeus. Quando ela ouve isso, ela diz, mas quando vier o Cristo, ele vai ensinar isso tudo. Jesus na hora diz, sou eu que estou falando com você. Quando Jesus está falando, o Espírito Santo começa a agir. Aquela mulher chegou com o coração seco, aquela mulher chegou com o coração feito um deserto, pensando, ninguém pode me ver, o sol está alto, vai eu mais um dia. Mas quando ela começa a conversar com Jesus, a água viva começa a correr aqui dentro. E quando começou a correr, ela disse, aguarda aí que eu vou lá anunciar para a turma, eu vou lá chamar, e ela vai à cidade, porque o que estava nela já está transbordando, o que está nela já está frutificando, o Espírito já está fluindo, e ela não deve ficar quieta, e ela anuncia para a cidade inteira, e leva a cidade inteira para ouvir Jesus, para que dentro deles fluísse água viva. E meu irmão, Deus tem água viva para você, para fazer jorrar no teu interior, e vai jorrar lá na tua casa também, no teu trabalho, na tua vizinhança. Se essa água viva correr aqui dentro, ela vai transbordar por lado de fora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ela então transbordou e leva uma cidade inteira para ouvir Jesus. E Jesus nos diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Apocalipse 22, para terminar, nós não podemos perder a sede. Nós não podemos perder a sede. Nós temos que beber e beber e beber cada vez mais. Água é vida. Água é indispensável, é insubstituível. Do mesmo jeito que a água literal traz vida para o nosso corpo, a água viva do Espírito Santo traz vida verdadeira para nós. Agora a gente tem que ter sede. Encontrou Apocalipse 22, 17? E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele tem essa água da vida para você, que vai fluir no teu interior, que vai pegar o teu coração, que vai limpar, que vai purificar, que vai matar a tua sede, que vai te fazer frutificar, que vai fazer jorrar, que vai transbordar na tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você tem sede? Se coloque de pé, por gentileza. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. A palavra nos diz que do trono de Deus flui um rio de água viva. A Escritura nos fala em diversos momentos sobre fontes de águas, sobre rio de água viva. Esse rio, diz o Salmo 46, é um rio que alegra a cidade de Deus. Glorioso o dia que estivermos lá, bebendo literalmente dessa água da vida. Esse dia está muito próximo, gente. Esse dia está muito próximo. E é tempo de beber da água do Espírito Santo. E continuar bebendo, e sendo saciado pelo Senhor. Muitos por aí estão com o coração seco, árido, sem fruto algum. Numa terra seca, nasce espinhos e abrolhos. Não é isso que Ele quer para nós. Ele quer o nosso coração como um jardim regado. Ele quer o nosso interior saciado pela presença dEle.
Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. Um coração regado à mudança de vida, de atitudes, de comportamento. Talvez você possa estar como aquela mulher. Ele não veio para apontar, ele veio para salvar, para libertar. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quando há água aqui dentro, a água lava, a água limpa, o Espírito Santo lava. Nós vamos orar, e se você tiver sede, a água viva vai jorrar no teu interior e ele vai saciar a tua sede.